Ei pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o nosso tema, como vocês podem ver pelo título, é qual o propósito de vocês terem se encontrado nessa vida, né? Bom, aqui o nosso tema de hoje ele não está tão focado no outro, mas no propósito da relação, o que essa relação pode trazer de contribuição para você, de crescimento. Então a gente vou pedir para vocês se conectarem com as nossas duas opções de leitura, tá? Carta de número 1 ou carta de número 2. Bom, então a gente vai começar já com a leitura de número 1. Caso você sinta necessidade, pause o vídeo aí para escolher com mais calma, tá? Nossa opção de número 1 na mesa. Vou abrir as cartas. Vou deixar essas três opções aqui de complementação da leitura para o final. Então, ouça atentamente até o final da leitura e já vou trazer aqui para vocês qual que é o propósito de você ter se conectado, ter se encontrado com essa pessoa, tá? Essa é a sua opção de escolha, tá, gente? Eu vou até tirar essa carta daqui para não ficar confuso, tá? E aí, no final, eu trago essas... A gente tem mais 3 cartas aqui para complementar a leitura. Bom, então vamos lá. Para quem se conectou aqui com a nossa opção de número 1, a carta Manifestando e Fazendo. Bom, você que se conectou aqui, certamente você está mentalizando uma pessoa, uma relação, né, em específico, e você quer saber, diante do tema da leitura, qual que é o propósito de você ter se encontrado com essa pessoa, de você ter tido uma relação ou estar se conectando com essa pessoa. Então, eu já venho dizer para você o seguinte, o tarô, ele vem dizer para você o seguinte, eu acho que essa relação ela te causa um pouco de dúvida. A gente tem aqui a carta dos enamorados, né? Pode ser que essa pessoa não se comprometa de uma forma muito certa com você, ou a relação possa parecer um pouco confusa, né? Algo que não te dá muita estabilidade, que te põe em dúvida, apesar de você ver que tem muita intensidade, tem muita paixão na relação, né? A carta dos amantes ela também traz essa questão da paixão. Porém, eu vejo assim que pode haver aqui muitos obstáculos nessa relação de vocês, ou podem ter muitos desafios, ou até mesmo a questão da intromissão de pessoas nessa relação. Né? Então, isso tudo pode trazer para você muito questionamento, né? Muita dúvida, muita reflexão acerca dessa relação, e até por isso você está aqui querendo saber qual que é o propósito de você ter se encontrado com essa pessoa. Bom, eu vejo o seguinte, o tarô ele vem dizer para você assim, o propósito, pelo menos nesse momento atual, de você ter conhecido essa pessoa, é te dizer que existem dúvidas, né? Existem desafios, existem obstáculos, mas essa relação, essa pessoa, de forma espiritual, né? Quer dizer para você o seguinte, quer te ensinar o seguinte: existem outras possibilidades. Podem ser outras formas de se conectar com essa pessoa para que vocês possivelmente tenham um relacionamento sério, um relacionamento estruturado, algo que não seja a forma que está ocorrendo hoje. Então, talvez te trazer esse olhar um pouco mais certeiro para o que você quer da sua vida, para o que você quer dessa relação, né? Para te falar assim, olha, existem outros meios, existem outros caminhos. Reflita sobre se é isso mesmo que você quer, se esses obstáculos realmente são transponíveis ou não, se esses desafios são superáveis ou não. Então, talvez te dar um olhar um pouco mais direcionado para as coisas, te fazer romper com essas dúvidas que você tem para você caminhar para o que você considera mais certeiro, porque, de certa forma, a questão da estabilidade ela pode estar um pouco ingênua aqui, né? Carta do Pajem de Ouros, ela traz essa questão de uma estabilidade um pouco ainda flutuando, né? Não consegue ser aquela coisa mais certa. E então eu acho que para grande parte das pessoas pode ser essa questão de ver a relação sobre outra forma, ver outros caminhos, ver uma forma diferente de lidar com tudo isso. Mas eu não posso tirar a possibilidade aqui também do seguinte: qual que é a outra situação, então, que a gente tem na mesa? A questão de possibilidades de pessoas mesmo. Pode ser que essa relação, essa pessoa que você se encontrou, venha te mostrar que o amor, ele não é possível somente com essa pessoa que você está possivelmente aficionada ou aficionado, né? Muito presa nessa ideia, ou muito preso nessa ideia de que tem que ser com essa pessoa mesmo diante de todas as dificuldades.
para um grupo de pessoas, a gente pode estar falando assim também, olha, existem outras pessoas no mundo que podem te trazer amor, que podem te trazer, inclusive, uma estabilidade que você talvez não vai ter com essa pessoa, ou que talvez demore muito, ou que você não esteja vendo o caminho, né? Então, assim, o tarô ele vem te dizer isso, olha, possibilidades adjacentes. Inclusive, a gente tem uma carta aqui dos anjos do romance que dizem para você estender a sua energia, né, de amor, de flerte para outras pessoas. Por isso que, assim, principalmente é claro, né, eu nunca serei uma pessoa aqui, nem enquanto taróloga, nem enquanto minha opinião pessoal, para te incentivar a trair, a ter outro relacionamento não monogâmico, porque não é o meu posicionamento, tá? Então, assim, eu acho que aqui a gente está falando sobre pessoas que talvez ainda não tenham um relacionamento sério com a outra, esteja naquela questão de conhecer ou de ver como é que vai ser as coisas, aquela fase mais inicial de estar vendo como é que vai ser. Então, aqui está dizendo o seguinte: olha, abra o seu campo amoroso para outras pessoas, não fique tão aficionada nisso. E às vezes a gente fala sobre pessoas que não necessariamente estejam tendo algo, né, mas tem aquela vontade de ter, e por isso, só por ter a vontade de ter, ela já se fecha para outras pessoas. Então, o tarot ele vem te dizer isso para um grupo aqui também, né? Tirando aquela primeira possibilidade, como eu digo sempre aqui nas leituras, para você adaptar para a sua situação, ele vem te dizer essa questão, né? Para você estender o seu caminho amoroso, para você conhecer novas pessoas, possibilitar que novas pessoas entrem no seu campo amoroso e que talvez te façam até mais feliz do que essa pessoa, né? A gente tem uma carta aqui também falando para você, olha, o caminho da evolução, ele parece confuso. Então, assim, possivelmente você está com muitas dúvidas, como eu estou dizendo, né? A própria carta do, dos amantes, ela fala sobre essa questão de confusões, de dúvidas, mas é, é uma evolução que você está passando, né? O próprio questionamento que você passa para saber porquê dessa relação, o propósito, enfim, é um caminho de evolução, por mais que isso pareça confuso, né? Então a gente tem essa situação aqui também de estender a, o campo amoroso para outras pessoas, tá? Bom, a gente vai aqui agora com as 3 complementações da leitura, do propósito de vocês terem se encontrado ou se conhecido. Ó, aqui mais uma vez confirmando tudo que eu tô dizendo, eu vou puxar aqui para vocês verem as cartas. Tem uma questão de perdão aqui na mesa, que pode ser uma coisa muito específica para alguém que precisa escutar essa mensagem, tá? Então, tem a questão do perdão, do auto-perdão, pode ser, ou do perdão com a outra pessoa, porque aqui é uma carta muito literal, né? Fala sobre perdoar. Então, pode ser você se perdoar, você perdoar a outra pessoa por algo que já tem acontecido. Então, eu não sei como que essa mensagem vai se encaixar para você que fizer sentido, mas saiba que essa mensagem não está aqui à toa, tá? As outras 2 cartas que a gente tem é uma carta que fala sobre armadilha, tá? Entre aspas, que é a carta do Trickery, e ela fala o seguinte, aqui também ela é um alerta, tá? Para você tomar cuidado com ou essa pessoa, ou essa situação, tá? Para você ficar assim de olhos abertos, principalmente, porque é o seguinte também. É, aqui a gente pode estar lidando principalmente com aquele caso que eu estou dizendo para você estender a sua energia para outras pessoas, de possibilidades adjacentes. Pode ser até um alerta do tarô do seguinte: talvez essa pessoa que você esteja mentalizando, ela não esteja também dando foco só a você na vida amorosa, tá? Eu falo que eu não costumo te falar desses assuntos no tarô, porque eu acho um assunto muito delicado para você se afirmar diante de uma leitura de tarô, que é uma ferramenta meramente interpretativa, e a gente não tem como trazer 100% de certeza de tudo que as cartas querem dizer, então a gente traz um apanhado geral, mas se você principalmente já souber que essa pessoa talvez não está flertando só com você, é uma carta de confirmação, tá? E a outra carta que cai aqui para você também é o seguinte, e como eu sempre digo, tá, gente? Não force a leitura a ser para você. Não quer dizer que tudo que está caindo aqui tem a ver com a sua situação. Aqui você está numa leitura geral, uma leitura gratuita de tarô para várias energias, né? Em que eu não estou conectando apenas com a sua energia, na verdade é você que está se conectando com o baralho no momento que você escolhe uma das opções de leitura, então não tente forçar a situação para você, tá? E a outra carta que caiu aqui é a carta da alegria, né? Te pedindo talvez para você trazer um pouco mais de leveza, um pouco mais de fluidez para sua
a parte amorosa, principalmente porque essas dúvidas, essa carta junto com o 5 de paus, que pode me trazer muito conflito, muito obstáculo, você pode estar, talvez, fazendo com que essa relação, ou com que a sua própria vida amorosa não esteja numa uma relação de fluidez, uma relação de alegria, e isso acaba impedindo também com que as coisas fluam de uma forma melhor, tá? Gente, essa foi a opção que vocês escolheram. Espero que tenha feito sentido o propósito de você ter se encontrado com essa pessoa. Espero que você tenha se identificado, ainda que não seja a melhor mensagem possível, talvez. E vamos para a nossa segunda opção de leitura. Você que se conectou com a nossa segunda carta, segunda opção de leitura, seja muito bem-vindo. Vou colocar as cartas na mesa e venho com a explicação do propósito de você ter se encontrado com essa pessoa. Assim como eu fiz na leitura de número 1, essas 3 cartas desse oráculo vão ficar para o final da leitura, então acompanhe até o final, para a gente complementar ou trazer uma confirmação da situação de você, por que você se encontrou, por que você conheceu essa pessoa nessa vida, tá? Bom, pessoal, de antemão, o que eu já posso dizer aqui de você possivelmente estar se conectando aí com uma pessoa ou tem uma relação, enfim, quer saber por que que você conheceu essa pessoa, por que que vocês se encontraram, né? Qual que é o propósito disso? Então, essa leitura, ela sempre tem uma pegada mais espiritual, mais de autoconhecimento, né? De um propósito por trás da relação, por trás das coisas. E aqui, de cara, eu já posso dizer para você que mais do que a situação de número 1, inclusive, aqui tem um propósito bem espiritual envolvido mesmo, tá? E muito conectado com o seu autoconhecimento, com a sua questão de independência, a sua questão de se valorizar enquanto pessoa. Aqui eu estou lidando com possivelmente maior número de pessoas é mulher, tá? Pela questão mesmo da leitura. Não quer dizer que se você for um homem e estiver escutando essa leitura, isso não se encaixe para você. Adapte sempre para a sua situação. Porém, aqui a gente está lidando com uma energia mais feminina, é, e o propósito, né, de você ter se, se encontrado, conhecido essa pessoa, ter se relacionado ou estar se relacionando, é porque ela vem mesmo como uma lição espiritual para você aprender a se valorizar, para você aprender o seu valor pessoal, tá? A sua valorização enquanto pessoa. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma questão aqui de você precisar também se arriscar um pouco mais. Tem uma carta específica falando para você que é sobre o risco, né? Para você se arriscar. Essa carta fala muito sobre necessidade de arriscar, junto com a carta do da Rainha de Paus, que tem toda essa questão do elemento fogo, dessa questão da intensidade, da criatividade, né? E da atividade mesmo, da ação. É uma carta de muita ação, a carta da Rainha de Paus. Então, assim, existe uma necessidade aqui, talvez, de se impor enquanto pessoa, enquanto mulher, enquanto indivíduo, é, e de se colocar em primeiro lugar também, tá? A carta do 9 de ouros, ela sempre fala sobre essa questão da autorrealização, da independência, da valorização da pessoa enquanto indivíduo, né? Ou seja, ela por si própria, porque aqui possivelmente você pode ter muitos medos ou bloqueios ou traumas, coisas que te impeçam a ver as coisas da forma que elas são, ou você se coloca nessa posição ainda que você não acredite tanto nessa situação aqui, assim, a carta do 2 de espadas é uma carta de uma pessoa vendada que ela se recusa a ver muitas coisas, ou que ela fecha os olhos para muitas coisas, e isso acaba colocando a situação ou a relação numa questão de indecisão. Então, junto com isso tudo, junto com a carta do Hierofante, que é a carta do Papa, né, que tem esse propósito espiritual de crescimento, você pode ver que essa própria carta do Papa, nesse tarô especificamente, ele vem representado aqui, né, como um sacerdote, e olha a escada de evolução espiritual que essa pessoa vai adquirir, né, através de um autoconhecimento, através de uma autovalorização pessoal, através de se arriscar para pôr em atividade as ideias que realmente acredita, tá? Muito embora aqui a gente tenha uma outra carta também, é o seguinte,
essa carta, ela fala sobre você tomar um momento de reflexão também. Então, assim, não é uma questão de sair agindo de uma forma muito desembestada, de uma forma muito assim, não existe, não tem como ser uma intensidade desenfreada aqui, tá? Aqui pede para você se valorizar, se autovalorizar, assumir o risco das consequências do que acredita, né? E e ter essa questão da criatividade, da rainha de paus, mas assim, com cautela, tá? Se necessário, pause um pouco, reflita, analisa o que faz sentido para você em relação a tudo isso aqui que eu estou te dizendo, porque o propósito dessa relação, de você ter conhecido essa pessoa, de você ter se encontrado com essa pessoa, é o seu crescimento pessoal, tá? Não posso dizer outra coisa aqui que não seja isso. Então, olhe mais para si, olhe mais para aquilo que faz sentido para você. Se você está sendo uma pessoa muito passiva ou passivo diante dessa relação, também impõe os seus limites, saiba colocar o seu espaço pessoal para proteger o que você acredita, a sua própria independência. Porque assim, a sua vida amorosa, seja com essa pessoa ou não, ela tá para acontecer, tá? E aqui, inclusive, assim, a carta dos anjos do romance que cai para você é justamente essa, olha, claramente decida o que você quer para isso vir até você. Então, por isso que eu tô te dizendo aqui sobre a questão da indecisão presente no dois de espadas, sobre a questão de necessidade de assumir um risco, até mesmo de posicionamento do que se quer por conta dessa carta, né, que fala para você decidir o que você quer, mas é uma questão você vê que a própria carta ela fala claramente decida, a outra fala que né, para você tomar um tempo para fazer essa análise, essa reflexão, para você sair dessa indecisão que você se encontra, seja em respeito dessa pessoa, seja em respeito da sua vida amorosa, dessa relação. Então, pede uma necessidade de equilíbrio para conseguir se encontrar o que realmente quer, o que realmente acredita, para ter essa evolução espiritual, tá? Então, assim, é o que eu estou lhe dizendo. Pode ser que você fique com essa pessoa ainda? Pode ser. Pode ser que você não fique com essa pessoa? Pode ser. Porque o tarô ele não te disse isso. O tarô ele está te dizendo aqui para você focar em você, tá? Por mais que às vezes seja um pouco difícil escutar isso, porque às vezes é muito mais fácil colocar as nossas expectativas no que o outro vai fazer do que assumir os nossos próprios problemas, as nossas próprias sombras, as nossas próprias necessidades de transformação. Mas é uma mensagem bem clara aqui para o tarô, é que basta você querer alguma coisa, basta você decidir alguma coisa, que as coisas tendem a se resolver, a se desenvolver para você, tá? A gente vai terminar aqui a sua leitura agora com as nossas 3 cartas para complementar essa leitura. Nossa, assim, não poderia ser outra coisa, né? Não poderia ser outra coisa. Eu vou até puxar aqui, ó. A sua leitura ela veio muito redondinha, tá? Tem leituras de tarô que elas vêm um pouco assim confusas, às vezes elas falam mais do que é necessário ou fazem, né, uma coisa assim mais ampla, mas aqui assim, o recado é muito certeiro, tá? Ó, as cartas que vieram para você para confirmar. Carta da imparcialidade, carta do questionamento e carta do self-work, que é autotrabalho, né? É trabalhar para o seu próprio crescimento pessoal, né? Inclusive aqui as cartas dos chakras que estão conectados são a carta, eu esqueci agora, tá, gente? Perdão. Mas é o chakra laranja, né? E o chakra azul. Eu não lembro quais que eles são. Eu acho que o azul é o laríngeo e o laranja que eu não tô muito certa se é o chakra sacral ou se é algum outro. Enfim, gente, pesquisa aí direitinho que vocês vão saber. Aqui eu tô mais para auxiliar vocês, né? Mas se você gosta dessa questão dos chakras, aqui fala muito sobre isso para você. Então, assim, fala para você que você está na imparcialidade, como eu estou te dizendo, para você assumir o risco, né? Do que quer ou não quer na vida amorosa, não é aceitar as coisas de forma passiva ou ficar muito confusa em relação às coisas ou confuso. Aqui existe a necessidade de questionamento, mais uma vez, confirmando a leitura está muito redondinha, como você pode observar, e a carta, né, do autotrabalho, do trabalho do seu trabalho consigo mesmo, do seu crescimento pessoal, da sua independência, do seu autoconhecimento, tá? Essa foi a sua leitura, eu espero que você tenha gostado, espero que tenha feito sentido para você, espero principalmente que você coloque essas questões aqui em pauta, em atividade, em crescimento, para você atingir esse autoconhecimento seu e esse crescimento pessoal, que é o que essa relação veio trazer para você, tá? É para você aprender com você mesmo, para você aprender o que você quer, o que você não quer, e para você crescer enquanto pessoa, tá joia? Muito obrigada, espero que vocês tenham gostado e aguardo vocês na próxima leitura.